Vamos continuar nosso assunto enquanto as pessoas entram de volta aqui. Tecnologia tem disso. Então, como a gente estava falando, quando eu começo a apontar o dedo para o outro para dizer que ele está certo ou que ele está errado, eu estou falando do que é certo ou errado para mim e que não necessariamente é o que é certo ou errado para o outro. Então, quando a gente começa a compreender e trazer isso como verdade para o nosso dia a dia, a nossa vida fica mais leve, porque eu entendo que cada um é livre para pensar, para agir, para escolher da forma que quiser. Que da mesma forma que eu me sinto incomodada quando alguém me julga e me critica, eu começo a repensar os meus valores, repensar o que é importante ou não para mim e entender que eu não tenho nada a ver com as escolhas do outro. Agora me diga, Lívia, por favor, se agora você me ouve. Você tinha razão, porque até caiu, o Instagram caiu aqui e eu tive que voltar. Então me diga se vocês me ouvem, por favor, se agora melhorou, tá bom? Então é para isso, eu quis trazer esse assunto e esse questionamento justamente para que a gente comece a repensar o quanto nós estamos, de alguma forma, invadindo a vida do outro quando a gente aponta o dedo dizendo você é assim ou você é assado. E mais do que isso, o quanto quando nós agimos dessa forma, nós estamos mostrando para nós e para o outro quem nós somos de verdade. O que é importante para nós, quais são os valores que nós temos. Então que a gente repense esse nosso hábito de apontar o dedo, nosso hábito de julgar a vida alheia. Porque uma vez me mostraram uma cena, eu vou mostrar pra vocês. Alguém falou assim pra mim não, num curso onde eu estava, né? Que quando a gente aponta um dedo pra alguém, tem pelo menos 3 apontados pra nós. Ou seja, quando eu falo do certo ou do errado, ou eu aponto o dedo ou eu julgo alguém, na verdade eu tô falando muito mais de mim. Porque se é com os meus óculos que eu enxergo aquela cena ou aquela situação como boa ou má, significa que pra mim aquilo é bom ou mal. Então significa que quando eu falo de alguém, é porque aquilo está em mim. Porque se eu falo, vamos dar um exemplo bem corriqueiro, assim, se eu falo de alguém, eu falo que alguém é chato, por exemplo, aquele fulano é chato pra caramba, aquele fulano é um mala. Como é que eu sei o que é uma pessoa chata? Conta pra mim. Como é que eu sei quando alguém é chato por uma atitude que ele tem? Se eu não soubesse o que é chatice, ou seja, se a chatice também não habitasse em mim, na minha linda pessoa, eu não ia reconhecer alguém chato. Entende, gente? Faz sentido? Quer dizer, tudo que eu vejo acontecendo fora, tudo que eu vejo acontecendo no outro, boa noite, Li, gratidão, seja muito bem-vinda. É porque de alguma forma aquilo está em mim, porque se eu reconheço no outro, significa que de alguma forma eu tenho aquilo também. Então por que a gente por que eu coloquei o nome desse nosso encontro hoje de o lado bom do julgamento? Porque se a gente puder dizer que existe um lado bom, o lado bom é esse. Tudo que eu aponto na outra pessoa se refere a mim. Então se eu acho alguém muito chato, eu preciso começar a olhar para mim e perguntar: que momentos do meu dia será que eu não ajo dessa forma com alguém? Em que momentos da minha vida talvez eu tenha sido a chata na vida de alguém? Que momentos do meu dia eu também ajo de forma semelhante? Eu não estou dizendo que nós somos iguais a outra pessoa, mas que de alguma forma a gente tem atitudes semelhantes. Porque se eu reconheço algo em alguém, significa que aquilo também está em mim. Então o lado bom de estar atento aos julgamentos que nós fazemos todos os dias é entender que o que eu vejo no outro precisa ser curado em mim. O que eu vejo no outro é só a minha opinião a respeito do outro e não necessariamente é o que a outra pessoa é. Então que a gente comece a repensar isso tudo. Comece a estar mais atento para que nós cuidemos em nós daquilo que está nos incomodando na outra pessoa. E uma outra coisa assim muito bacana, uma outra ficha ou uma outra chave que virou nesse final de semana nesse curso, foi que a instrutora falou uma frase quando ela estava falando de julgamentos, que ela disse assim: percebam
que o elogio que nós recebemos também é um julgamento da outra pessoa pra gente. E, gente, eu nunca tinha enxergado o elogio como julgamento. Não sei se pra vocês isso já é... que óbvio, pra mim. Olha que eu tô nessa caminhada de autoconhecimento, de fazer diferença na minha vida, de transformar minha vida entendendo que tudo está dentro e nada está fora, mas eu nunca tinha feito esse link do elogio com o julgamento. Porque quando alguém nos elogia, ela também está nos enxergando com os óculos dela. A pessoa que diz que nós somos muito legais, muito queridos, muito boazinhas, também estão nos enxergando, porque de alguma forma elas também são aquilo, porque tudo que eu vejo no outro eu tenho em mim. Então, quando eu elogio alguém ou quando eu recebo elogio, significa que aquela coisa boa, ao meu ver, também está em mim, também está no outro. Mas não deixa de ser julgamento, porque é como a pessoa me enxerga. Indo além. O que eu queria chamar a nossa atenção, e eu me incluo nessa lista, porque eu digo, são conhecimentos e chaves que foram virando esse fim de semana, e por isso que eu queria compartilhar com vocês. O que é importante da gente pensar nisso, nos julgamentos que nós... Vamos falar do que nós recebemos das pessoas primeiro, depois eu falo do que nós fazemos com as pessoas. Porque toda vez que alguém fala algo sobre mim, me julga, seja isso um elogio, seja uma crítica, pensando que as duas coisas são julgamento, muitas vezes nós deixamos de ser quem nós viemos para ser nesse mundo, nós deixamos de ser a pessoa leve, em paz, que veio para ser esse ser infinito e maravilhoso e manifestar tudo de bom, porque a gente quer se encaixar no que o outro pensa sobre nós. Porque às vezes a gente recebe uma crítica e nós... É como se para eu agradar o outro, para eu caber no desenho que o outro fez de mim, na forma como ele me enxerga, eu me diminuísse para caber na caixinha do outro. Eu me diminuísse para me encaixar na vida do outro. A Roberta falando, o elogio é o mais perigoso. Cara, Roberta, é incrível, mas eu não tinha feito esse link ainda, sabe? E foi muito maravilhoso isso. Porque é isso, a gente... lógico que é uma delícia, quem que não gosta de ser elogiado? Mas o quanto quando a gente recebe um elogio e toma aquilo como verdade para nossa vida, o quanto também a gente tá, de alguma forma, querendo se encaixar dentro da caixinha que alguém nos colocou. Vou dar um exemplo da minha vida, que fez todo sentido agora. Eu passei anos da minha vida dizendo sim para as pessoas quando eu queria dizer não, ou seja, eu dizia não para mim, para meu desejo, para as minhas vontades, para o ser que eu queria ser naquele momento, para dizer sim para outra pessoa. Me pedia alguma coisa? Sim. Pedia outra coisa? Faz isso aqui para mim? Sim. Deixava de fazer as minhas coisas para fazer para o outro, dizia sim para o outro, dizia não para mim. Ou seja, para eu continuar sendo taxada e elogiada como uma boazinha na família, eu deixava de ser quem eu era, eu deixava de fazer as coisas que faziam sentido para mim, para eu fazer as coisas para o outro. E eu nunca tinha notado quanto o elogio também nos encaixota. Vamos ver o que a Gi falou. Primeiro a Érica. Mas o elogio sincero é um bálsamo para a alma. Sim, Érica, é maravilhoso a gente receber um elogio. Agora, o ponto de vista que eu queria que nós tivéssemos hoje, que a gente repensasse é o quanto quando eu sou elogiada, como eu quero receber mais elogios, eu fico tentando me encaixar naquilo que a outra pessoa viu sobre mim. E ok, é uma delícia as pessoas me acharem, como essa história que eu estava contando na minha vida, me acharem a boazinha. Mas o quanto eu deixei de ser eu, de fazer as coisas que eram importantes para mim, porque eu queria continuar cabendo no elogio de boazinha, entende? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. E tô querendo que a gente repense quantas vezes a gente se anula e deixa de fazer o que é importante e leve para nós para poder agradar o outro e continuar naquela caixa de boazinha, de legal, de querida, de espiritualizada, de pessoa boa. Entende? Esse o ponto. Eu não estou dizendo que a gente não deve elogiar com sinceridade e não deva gostar do elogio, mas é o tomar o cuidado para não ficar repetindo comportamentos só para agradar o outro, só para caber naquele elogio e não sair dele.
Quer dizer que eu nunca posso ser... Se eu fui taxada de boazinha, eu faço tudo pra me sentir boazinha sempre. E o dia que eu não faço, eu sou taxada como horrível. E aí aquilo me incomoda. É nesse sentido. É pra que eu pare de me incomodar. Porque tudo que falam sobre mim é a opinião do outro. É a visão do outro sobre mim. E não necessariamente é quem eu quero ser. Ou quem eu sou de verdade. É nesse sentido, Érica. Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui. Agir. Eu também nunca tinha visto o elogio dessa forma, mas faz sentido. Gratidão, Gisele, é isso. Pra mim fez muito sentido. Eu nunca tinha feito esse link e me fez repensar muitos comportamentos que eu venho tendo e atitudes que eu tomo no meu dia a dia para eu continuar sendo essa pessoa. Hoje eu não mais, pelo menos na maioria das vezes, eu não mais digo sim quando eu quero dizer não. Mas sim, eu ainda quero me encaixar no rótulo que me puseram de mim, de pessoa legal, de pessoa querida, de pessoa que faz o bem pro outro. Eu ainda quero me encaixar nesse rótulo. Então, será que realmente, algumas vezes no meu dia a dia, eu não deixo de ser a Carolina que eu quero ser e que eu vim pra ser, porque eu quero me encaixar no rótulo de boazinha do outro? Da legal, da que tá sempre pronta pra ajudar, sempre pronta pra ouvir? É nesse sentido que eu gostaria que a gente começasse a olhar com outros olhos sobre isso. Deixa eu ver aqui. Quem mais que falou aqui no Facebook? A Sandra diz: elogio assim se paga um preço muito alto. Perdemos parte da nossa essência. É isso, Sandra. É esse o ponto. Esse é o ponto que a ficha que caiu pra mim esse fim de semana foi esse. Que sim, a gente já tá, quem tá aqui, não só quem tá aqui comigo nessa jornada toda semana, a gente já tá se propondo a não julgar. Mas o olhar que eu gostaria que a gente trouxesse para nós hoje é isso. Além de eu estar pronta a não julgar o outro, porque eu entendo que a vida do outro é do outro e ele faz dela o que ele quiser, e eu preciso aprender a compreender isso, eu queria trazer esse outro olhar, entendendo que a opinião do outro é sempre um julgamento, independente de ser uma crítica ou de ser um elogio. E o quanto nós nos moldamos muitas vezes a partir da opinião do outro e não da nossa opinião sobre quem nós somos, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas reais vontades, sobre os nossos reais desejos, e o quanto nós ficamos querendo nos encaixar na caixinha, no molde que fizeram de nós, e que sem perceber, muitas vezes, eu falo isso por mim, sem perceber, no piloto automático do dia a dia, muitas vezes nós fazemos as coisas para entrar na caixinha do tamanho que o outro nos colocou. Vamos ver o que mais que é. Olha lá, o interessante ponto de vista do outro. Ah, Roberta, é isso aí, gente. É isso aí. Eu vou aproveitar o gancho da frase da Roberta, do interessante ponto de vista. Então, qual o ensinamento que a gente pode ter essa noite? É isso, que cada vez que alguém disser algo sobre nós, aquilo é só um interessante ponto de vista daquela outra pessoa. E quando nós também falamos de outra pessoa, seja para falar bem, ou seja para falar mal, seja para criticar, ou seja para elogiar, aquilo é só o nosso interessante ponto de vista sobre a outra pessoa. Quão mais leve pode ser e se tornar a nossa vida de hoje em diante se nós compreendermos e levarmos esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, entendendo que cada vez que nós estivermos a ponto de falar de alguém, ou cada vez que alguém falar algo sobre nós, nós compreendemos que tudo isso é apenas o ponto de vista da outra pessoa ou o nosso ponto de vista. E voltando a falar do assunto, do tema da live, que é o lado bom do julgamento, a meu ver, do meu ponto de vista, do meu interessante ponto de vista, né, Roberto? É esse, entender que cada vez que eu aponto o dedo para alguém ou que alguém aponta o dedo para mim, é só um ponto de vista. E que quando eu falo, aponto o dedo para alguém, eu estou mostrando mais sobre mim, sobre quem eu sou, sobre que dores, que amores eu trago na minha bagagem, e me traz reflexão sobre quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, e se todos esses julgamentos que eu trago a respeito do outro e de mim estão me permitindo ser a pessoa que eu vim para ser. Estão me permitindo ser e viver com paz, com leveza, de forma extraordinária como eu vim para viver. Então eu queria que a gente guardasse nessa noite
isso, sabe? Essas reflexões. Que tudo que eu falo, que eu vejo no outro, é algo que eu preciso cuidar em mim. E se eu vejo coisa boa do outro, que ótimo, quer dizer que eu também tenho uma infinidade de coisas boas dentro de mim, porque tudo que eu vejo fora é algo que está dentro de mim. E que a gente não se permita mais viver nosso dia a dia querendo caber na caixinha que o outro nos colocou. Seja a respeito de uma crítica que ele fez, seja a respeito de um elogio que ele fez. E mais ainda, que nós não nos coloquemos na caixinha que nós criamos para nós. Porque eu não disse da minha caixinha, eu criei uma caixinha de que eu tinha que ser boazinha. Então eu cansei de dizer sim para eu caber nessa caixinha. Porque, nossa, a Carolina é muito legal, ela é uma irmã mais boazinha, ela é a filha mais boazinha, ela é a amiga mais boazinha. Gente, ó, eu vou contar uma historinha da minha vida, olha onde eu cheguei para me encaixar na caixinha da boazinha. Isso faz tempo, glória a Deus, eu já mudei bastante de lá pra cá. Mas chegou uma época da minha vida que eu ficava com a minha conta no vermelho no banco todo mês, porque eu emprestava dinheiro para uma amiga que estava sempre no vermelho, mas para ela cobrir as contas dela, ela me pedia dinheiro emprestado. E ao invés de eu falar, filha, eu não tenho, dessa forma eu não posso te ajudar, euzinha, ficava com a minha conta negativa para emprestar o dinheiro para ela, gente. Olha o grau do querer caber na caixinha do outro que eu cheguei, o ponto que eu cheguei de querer estar naquele rótulo de a amiga legal, de a pessoa boazinha, de a Carolina evoluída. Gente, para tudo, pelo amor de Deus. Então é isso, ok, gente? O que eu queria trazer como minha verdade nessa noite é isso, para que nós observemos mais o nosso dia a dia. O quanto nós estamos nos permitindo ser influenciados nesse sentido pelo que o outro acha de nós e até pelo que nós achamos de nós. Porque, ok, tudo bem eu ser uma pessoa boa, mas tudo bem de vez em quando eu não ser também. E tá tudo bem. Porque essa sou eu. Essa reflexão de estar atento. De sim parar de apontar o dedo, entendendo que quando eu aponto um dedo para alguém, tem 3 apontando para mim. Então, quando eu quiser falar algo de alguém, para eu parar e olhar para minha vida e pensar, mas o que no outro tá me incomodando? Mas o que eu tô enxergando naquela pessoa que eu também tenho e preciso cuidar em mim? E que quando eu receber um elogio, ok, que lindo. Mas o quanto eu norteio a minha vida para receber elogios. E se tudo bem, se for leve para você, se for fácil para você, tá tudo certo. Agora, se for pesado, se não for algo tranquilo para você, continuar nessa caixinha de pessoa linda que alguém te pôs ou que você mesmo se colocou, como eu fiz, então que a gente possa ter essa liberdade de abrir essa caixa e sair, porque existe muito mais coisas acontecendo fora. Então que a gente se permita viver da forma que nós viemos para viver, com leveza, com tranquilidade, em paz, vivendo aquilo que a nossa alma quer viver e não vivendo aquilo que alguém quer que a nossa alma viva. Entende, gente? Faz sentido isso pra vocês? Era isso. Eu não quero me estender muito, porque pra mim ficou tão claro tudo isso nesse fim de semana. E olhar pra isso, olhar pra essa história do elogio com outros olhos também fez tanto sentido. Que eu ainda tô digerindo tudo isso, porque é muito aprendizado ainda. Todo dia tem coisa nova pra gente aprender. Quando a gente acha que já viu tudo, já entendeu tudo, vem um outro insight, um outro bingo pra ajudar a gente a ser melhor ainda. Melhor especialmente com a gente. Porque é pra nós que nós temos que ser as melhores pessoas. E isso não quer dizer que eu tenho que tratar mal ninguém, não quer dizer que eu tenho que desrespeitar ninguém, mas é pra mim. Em primeiro lugar, a minha vida é a mais importante, é pra mim que tem que valer a pena, é dentro do conceito que eu tenho do que é bom ou não pra mim, é que eu tenho que levar e nortear o meu dia a dia, e não pelo conceito de outra pessoa do que é bom ou não pra mim. Deixa eu só ler o que a Lívia escreveu aqui. E muitas vezes, tornamos o elogio necessário para que estejamos bem. Realmente é preciso vigiar e atentar. É isso, Lívia, é isso, amada.
Porque quanto a gente norteia o nosso dia para fazer coisas para receber mais elogio, mas não fazer porque é leve. Porque se for leve pra gente, tá tudo certo, é incrível. Agora, quanto a gente faz coisas para receber um elogio, mas aquilo tá chateando a gente faz da mesma forma, só pra dizer, nossa, como ela é legal, viu como ela é legal? É nesse sentido. Eram esses questionamentos que eu queria trazer de todo o meu coração para vocês hoje. Esse novo olhar pro julgamento, entendendo que tanto críticas quanto elogios são uma forma de julgamento. E olhando o lado bom de tudo isso é entender que sempre dá para fazer diferente, sempre dá para fazer melhor, sempre dá para fazer mais por nós mesmos, sempre dá pra gente ser mais leve, viver aquilo que a gente veio e acha certo viver, sem a preocupação de não caber no julgamento da outra pessoa. Volto a dizer, isso não é desrespeitar a outra pessoa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ensinar e de usar uma frase que é muito parecida com o que a Roberta falou, que é quando alguém fala alguma coisa sobre nós, é a gente dizer pra pessoa algo que não faz sentido pra gente. Dizer, pode ser mentalmente, não precisa nem dizer verbalmente, mas dizer pra pessoa, essa é a sua opinião e eu respeito. Agora a opinião do outro sobre mim é a opinião do outro, tá tudo bem. Ele pode pensar o que ele quiser. Agora, o quanto eu tô permitindo que a opinião do outro norteie a minha vida. É esse o questionamento que eu queria trazer pra nós, pra mim e pra vocês nessa noite. Que a gente repense o quanto nós norteamos a nossa vida pra agradar o outro e nos desagradamos. E aí, talvez a gente chegue lá no fim da vida, olhe pra trás e pense, caraca, o que eu fiz com a minha vida? As pessoas viveram a vida que elas queriam e eu me norteei para viver a vida que elas queriam. Então é um convite. Volto a dizer, o que não fizer sentido para vocês, descartem o que eu falei, mas é um convite para a gente repensar o quanto nós estamos nos agradando ou o quanto nós estamos vivendo para agradar a outra pessoa. E quer saber, a gente nunca vai agradar todo mundo. E tá tudo bem, isso é lindo. Isso é lindo. Então, gente, vamos ver aqui no Face. A Thaís dizendo, verdade, cara, estou tentando mudar. É isso, tá, sua linda. Evolução sempre, como diz a Adriana. É isso, Magali, sua linda, seja bem-vinda. É isso, gente. Todos nós estamos aqui, a meu ver, vivendo essa experiência humana na Terra nesse momento para aprender. Dia a dia, passo por passo. Entendendo que todo aprendizado é um processo, que a vida é um processo. E que se nós estamos aqui é porque Deus, o universo, a fonte, o Criador, seja lá o nome que nós dermos para isso, tem um propósito na nossa vida. E nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos à toa, mas estamos para ser a melhor versão que nós podemos ser de nós mesmos. Então, que nós estejamos mais atentos a isso. Ao quanto, sem desrespeitar ninguém, nós podemos nos respeitar muito mais, não nos permitindo ser guiados pela opinião do outro, não nos permitindo nos sentir menos porque alguém criticou, ou não nos permitindo só viver encaixotado num elogio que a gente recebeu, porque não podendo sair daquela caixa, porque, nossa, mas se eu sair daqui, vão ver que eu não sou tão legal assim. Nossa, se eu descer do salto hoje, vão ver que eu não sou tão boazinha assim. E qual o problema se você não for boazinho o tempo todo? Qual o problema se você não se encaixar naquilo que as pessoas gostariam que você se encaixasse? Quanto mais a gente compreende que tudo está dentro e nada está fora, menos a gente vai se importando com o que o outro pensa a respeito de nós. É isso aí, a Vanilda dizendo, estão mudando aos poucos. É isso, amada, é isso. Às vezes, quando a gente percebe o que pode fazer diferente, o que pode fazer diferente, a gente quer que a mudança aconteça do dia pra noite, quer mudar tudo, e aí se afoba, se atropela e troca os pés pelas mãos. Não, é um processo. Todo dia um pouquinho, cada minuto um pouquinho, sempre nos norteando naquilo que faz sentido pra nós. Então é isso, não precisa ser de uma hora pra outra e nem vai ser, mas é entendendo que todo dia pode fazer um pouquinho mais por si, todo dia pode fazer diferente, todo dia pode fazer diferença. Então, deixa eu só ler mais um pouquinho aqui antes de a gente encerrar. A Roberta dizendo, essa libertação é maravilhosa, maravilhosa, com M maiúsculo, do tamanho do mundo, M do tamanho do mundo.
A Marcela, eu estou muito preocupada com isso. Isso me traz sofrimento. É isso, Má. Então, eu sei que não é simples, porque a gente se permitiu criar essa imagem nossa. E tá tudo bem, porque a gente até um minuto atrás talvez não tivesse consciência de quão maior nós somos, de quão imensos e infinitos nós somos. E tá tudo bem, está tudo bem. Se de vez em quando a gente ainda entra na opinião do outro, a gente ainda faz as coisas para agradar o outro, está tudo bem. Mas o importante é saber, eu faço isso com leveza, isso me faz bem. Se faz bem, ok, continuar fazendo. Se não faz bem, devagarinho, um passo a cada dia. De repente, pra gente, que nem era pra mim, era muito difícil falar não. E eu vou falar, eu vou dar uma dica, gente. O que me ajudou nessa fase que eu só falava sim para todo mundo? Eu usei floral de bar, não sei se vocês conhecem, mas é incrível. E uma das ferramentas que me ajudaram muito a aprender a falar o não, que doía no meu estômago, ter que falar não. Sabe, suar frio cada vez que eu pensava que eu ia ter que falar não pra alguém? Então não é simples mesmo, porque às vezes nós estamos sendo guiadas por esses hábitos, pela caixinha que nós nos permitimos entrar. Mas eu diria, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, sai, abre a portinha, a tampinha da caixa hoje, olha só lá pra fora. Amanhã talvez você ponha um olhinho a mais pra fora, mas um processo, todo dia, sem pressa, entendendo que é passo a passo. E que no primeiro dia que você falar não, se esse for o seu caso também, às vezes pode ser que doa. Eu lembro que no primeiro dia que eu fiz isso, eu fui chorar depois, porque eu falava, nossa, como eu sou horrível. Ainda bem que isso passa. Mas faz parte e tá tudo bem. Está tudo bem, é um processo, tá bom? Alessandra, boa noite, Alê, lindeza. Vamos lá, Sandra diz, fiz isso por 39 anos, vivendo para a família, mas acordei. Ufa, ai, que lindo, é isso. E a família continua sendo importante com toda certeza. Família é importante com toda certeza. Mas a família vai e a gente fica. Vão-se os dedos? Não, vão-se os anéis, ficam os dedos. Quer dizer, fica. Então, quem vai ficar com a gente até o fim somos nós. Não que a gente vá devagarinho nos permitindo ser quem nós viemos para ser. Nos permitindo nos colocar em primeiro lugar. Nos permitindo, sim, dizer não quando for necessário. Com sofrimento no início, talvez tá tudo bem também. Mas vai ficando... Vou confessar uma coisa para vocês, gente. Vai ficando tão mais leve quando a gente treina e se permite. O primeiro não doeu tanto, o segundo não doeu também. Mas lá pelo quinto já tava tranquila. Então é esse o meu convite, tá bom, gente? Vamos lá. Tem mais uma ali falando. A minha caixinha está restaurada na medida exata. Que coisa linda. É isso, amada, é isso. É isso. Cada um no seu momento, cada um na sua forma, cada um sabendo o que é importante para si. Porque uma coisa é eu falar o que é importante para mim, que não é necessariamente para vocês, mas que cada um repense a sua vida daqui por diante, o quanto a gente está querendo se encaixar na caixinha do outro e está deixando de viver a caixa linda do presente, que é a nossa vida. Tá bom, gente? Gratidão de todo o meu coração por mais uma vez vocês escolherem estar aqui. Levem o meu abraço bem apertado, com todo o meu amor, com toda a minha gratidão. Espero que de alguma forma essa nossa conversa tenha feito sentido. E se não fez sentido também tá tudo bem. Não há problema nisso. Mas repense, porque você é um ser muito importante. É um ser infinito para caber dentro de uma caixinha que alguém te colocou. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima terça, se Deus quiser. Boa noite, gente.